Olá, eu sou Paulino Júnior e mais uma vez estou aqui preenchendo esse espaço democraticamente cedido pelo meu querido amigo Caliel Conrado, aqui no programa Diário News, para ocupar um espaço na coluna Direitos e Deveres do Cidadão. Hoje eu trago um assunto ainda relacionado à diversidade, relacionado a grupos vulneráveis e minoritários, que eu acho que vocês já entenderam que é o meu objeto de estudo. Eu queria falar sobre Pink Money ou Pink Economy e consumo ideológico. Curiosamente, eu me tornei professor de Direito do Consumidor. E dentro das perspectivas de consumo, eu encontrei esse nicho chamado consumo ideológico, que vem crescendo, sobretudo aqui no Brasil, por força das preocupações dos consumidores com as marcas, produtos e serviços que consomem, para entender se tudo isso está ideologicamente ligado aos seus princípios, aos seus valores. Nesse sentido, a gente começa a se questionar se o nosso dinheiro, ou melhor dizendo, se o dinheiro da população LGBTQIAPN+, está sendo empregado para fomentar um mercado que se compromete com essa causa. Essa expressão ela nasceu nos Estados Unidos, e foi incorporada em todo o mundo, não em um sentido pejorativo, mas no sentido de dizer que esta comunidade tem poder de compra e que, fomentando esse mercado, ela precisa também de ações comprometidas com o seu desenvolvimento, com a sua empregabilidade, com postos de protagonismo. Existem algumas marcas, alguns serviços e produtos que se comprometem com a causa e que implementam em suas empresas condutas antidiscriminatórias. Contudo, nós ainda observamos que muitas dessas empresas, marcas, serviços silenciam nas vezes em que precisam se colocar em favor da causa das pessoas LGBTs. Esse é um traço de consumo ideológico que nós precisamos ficar atentos. Muitas vezes a comunidade LGBTQIAPN+, injeta dinheiro em determinados artistas, em determinados produtos, E quando precisam dessa voz tão potente, tão representativa, nem sempre essas marcas, esses produtores, esses fornecedores estão, como disse no início, comprometidos com essa aliança. Então é preciso compreender se essas marcas elas empregam pessoas LGBTs, se elas têm alguma política para a empregabilidade de pessoas trans, sobretudo aquelas mais vulnerabilizadas, se elas se posicionam em favor do seu público, daquelas pessoas que consomem. E um dado também curioso é que, segundo estudos de Paul Thompson, o Brasil injeta pelo menos 30 bilhões de reais ao ano somente por pessoas LGBTQIAPN+. Essas pessoas elas consomem, elas movimentam o mercado e elas atendem demandas da sociedade contemporânea. Nós temos hoje um leque muito vasto de produtos e serviços que são ofertados para vários nichos sociais. E o segmento LGBTQIAPN+, é um nicho potente, com grande potencial de compra. Em uma pesquisa recente também, ficou constatado que a maior parte dos casais LGBTs declaram renda acima de 2 salários mínimos, o que supera um pouco da média nacional. E isso, evidentemente, é revertido em uma escala de consumo, para consumir determinados produtos e serviços que vão alimentar essa engrenagem mercadológica. Então é preciso que a gente reforce a nossa consciência sobre o nosso ato de consumir. Será que essas empresas, esses produtos e essas marcas estão realmente comprometidas com a nossa causa? Será que essas empresas, produtos, marcas, artistas, eles estão se pronunciando favoravelmente a esse público na hora em que esse público precisa dessa voz tão representativa? A gente sabe que existem muitos traços e muitas subjetividades num país tão grande como o nosso, E existem pessoas dentro da comunidade LGBT que têm mais vulnerabilidade, não têm tanto poder de compra. Essa é uma realidade também que nós precisamos entender à luz de uma teoria interseccional. Nem todas as pessoas que pertencem a um grupo são iguais. Quando nós falamos em direitos de grupos, nós precisamos também entender por que é que esse grupo é formado e como esse grupo ele é formado, Então há um grupo muito diverso. Dentro dessa diversidade, existem pessoas com esse poder de compra que podem engajar, que podem consumir, movimentar mercado, mas existem também aquelas pessoas que não adquiriram ainda esses postos de protagonismo. Então, nesse momento, é importante que nós tenhamos uma aliança.
Não só pessoas LGBTs, mas outras pessoas também, nossas famílias, nossos amigos, nossas redes de apoio, para que a gente possa coibir qualquer conduta discriminatória. Algumas vezes nós escutamos notícias de que alguma academia praticou um ato homofóbico na capital, ou que alguma empresa prestadora de serviço lá na América do Norte se recusou a fazer uma celebração para um casamento gay, ou que algumas determinados shopping centers ou determinadas lojas impedem a utilização de banheiros por pessoas transexuais. E de que maneira a gente também alimenta essa engrenagem para que ela continue fazendo, esse tipo de situação contra a nossa população. Então é preciso que nós conheçamos o poder do nosso dinheiro, que é conquistado com muito sacrifício, com muita luta, com muita batalha, para que a gente possa injetar naqueles negócios que realmente se comprometem com a emancipação do nosso povo. Então essa é a dica, é a reflexão de hoje. Eu queria muito democratizar essa informação para que vocês possam conhecer melhor esse termo Pink Money ou Pink Economy, que traduzindo literalmente para o português significa economia rosa. É um termo que surgiu por força desse empoderamento e crescimento econômico da população LGBTQIAPN+, mas como disse no início, não tem uma conotação pejorativa, tem uma conotação de reafirmação, para que a gente compreenda o poder que juntos nós temos de movimentar, inclusive, mercado. E trazendo para o viés do consumo, é preciso também conhecermos o que é consumo ideológico. Se hoje nós temos preocupações com mão de obra escrava, se a gente tem preocupações com testes de produtos em animais, se a gente tem preocupações dessa natureza, é preciso ter também uma preocupação com relação a como essas empresas estão tratando esse segmento da população que ainda é vulnerável, apesar de ter poder de compra, e que ainda sofre múltiplas violências em nosso território. Então espero que a gente consiga aquecer um pouco essa chama do conhecimento e refletir melhor sobre as nossas práticas de consumo, sobretudo onde nós investimos o nosso dinheiro. Um grande abraço e até a próxima!